E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar outro tópico, né? Relacionado à computação quântica, que é Quantum Teleportation, né? Ou teleportação quântica. E a gente vai ver como que funciona, né? Só que por mais que essa palavra seja, tipo, meio sci-fi da vida, tipo, seja totalmente teleportar uma coisa, será que isso daqui é possível? Essa palavra não significa o que parece, né? Então, você vê teleportação quântica, você pensa que você vai teleportar algo de um lado para o outro. Mas não é isso que é o assunto, né? Na verdade, até um nome meio que, na minha opinião, controverso, né? Até um dos próprios inventores do experimento, né, para fazer isso, o Charles Bennett, né, fala, né, que esse nome talvez não seja um pouco controverso pela forma como acontece, né? Mas enfim, vamos lá, né? E aí a gente tem uma imagem do Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Que é um filme épico, né? Willy Wonka e tal. E nessa parte do filme, que ele elimina o último dos competidores lá que ia tentar conseguir ser herdeiro da fábrica, né? O Willy Wonka ele mostra um experimento dele de teletransportar um chocolate gigante, né? Enorme. Transformar ele em partículas de onda e enviar por uma televisão, né? E a pessoa conseguir pegar o chocolate que foi teleportado, né? Mas basicamente não é isso que a gente vai falar aqui. Não tem nada a ver. Eu só quero mostrar como essa ideia não é a realidade do que é Quantum Teleportation. Então isso é importante da gente falar antes, para você já vir com a noção de que a palavra significa teleportação, mas o que você quer fazer é ter uma comunicação entre Alice e Bob, né, entre duas pessoas, usando tecnologia quântica, né, usando comunicação quântica, sem copiar a mensagem, né? Você não vai copiar a mensagem de Alice e mandar para Bob, você vai fazer um negócio um pouco diferente. Então não é assim. E um resumo, né, de tudo que a gente vai falar. Então você tem ali um fóton, né, que você quer usar para se comunicar usando fótons, né, usando polarização de fótons. E eu já falei isso em outros vídeos, né? Então eu não vou citar de novo aqui. Então, se você não sabe sobre isso, nada sobre esse assunto, veja os vídeos passados nessa playlist. E você quer enviar de Alice até Bob, né? Duas pessoas. Vamos trocar Alice e Bob para Mônica e Magali, por exemplo. Então, você quer enviar usando computação quântica, né? Da Mônica para Magali. Você vai criar um par de partículas, que vai ser chamado de APR, entre aspas. Quando eu falo partículas, né? E você quer enviar bits, né? Você quer enviar uma sequência de bits da Mônica até a Magali. Quando você envia a mensagem, né? Usando polarização de fótons para a Magali, né? No caso, a mensagem ela vai ser destruída no caminho e depois reconstruída pela Magali, que vai tentar reconstruir o estado do que foi está sendo passado para ela, né? E é basicamente isso que é a teleportação, né? A gente sabe pelo teorema da não clonagem que é impossível clonar estados no nível quântico, né? De informação. Você está enviando bits usando polarização de fótons, você não consegue copiar isso. Se um cascão, por exemplo, tentar dar uma de hacker, né? E tentar ver a comunicação, né? Tentar interceptar a comunicação, ele não vai conseguir entender o que está acontecendo, porque não tem como você copiar o estado na comunicação quântica. Então, basicamente, você quer teletransportar, né, os qubits de Alice até a Magali, de longas distâncias, talvez. Uma coisa para longas distâncias que a gente não vai falar nessa série é repetidores quânticos, né, que é para você conseguir fazer isso de longas distâncias. Que a gente já falou sobre isso em outros vídeos, né? E essa parte aqui, o que é API pair? O que são essas partículas APR? Que é um processo que a gente pode chamar de entanglement, né? Em português eu vejo traduzido como entrelaçamento. Então tem esse paper que a gente já analisou em outros vídeos
até um dos primeiros vídeos do canal a gente analisou ele, que é basicamente a invenção dos pares de APR, né, entre aspas, invenção entre aspas, em que esse paper é um paper de Einstein, Podolsky e Rosen, em que eles escrevem como a teoria quântica é incompleta, né, na época. E eles falam que entanglement, né, duas partículas que estão ligadas, né, por esse processo que permite alterar os estados de uma a outra, né, de forma instantânea, não é como a física estava querendo dizer, né, como Niels Bohr queria dizer, ou a interpretação de Copenhagen queria dizer, né. E eles escrevem esse paper tentando refutar essa questão, né, falando que as partículas elas podem ter uma realidade simultânea, duas partículas A e B podem ter uma realidade simultânea, vamos usar o exemplo dessa imagem, mas essa realidade simultânea ela não é indeterminada, né? Eles queriam dar uma forma mais determinista, né? Tipo, a gente não sabe como calcular porque quando Alice manda mensura, né, um fóton polarizado para cima, o de Bob vai para baixo, né, quando eles estão em entanglement, né. Então você tem esse negócio que toda vez que você mede o sistema, né, ele está para cima, o spin da partícula, né, pode estar para cima, para baixo, deitado, enfim. É mais fácil falar vertical ou horizontal, né? Então ele está vertical, horizontal ou diagonal, né? E sempre quando a Alice mede para baixo, vertical, o outro horizontal, de Bob, né? Quando está vertical, é horizontal. Então sempre é ortonomial, né? Sempre as bases são opostas, né? Por isso que é possível comunicação quântica, porque as bases na polarização são opostas quando nós temos partículas ligadas por entanglement. Se você não entendeu nada que eu disse, eu expliquei isso com mais foco, né, em vídeos passados. Então esse paper é escrito por Einstein, Podolsky e Rosen. Diga-se de passagem, né, que todos são descendentes de judeus ou judeus em si, né? Acho que todos eles, acho que só o Rosen que nasceu que na verdade nessa época não existia Israel ainda, né? Israel só vai ser na época desse paper que esses caras já são velhos, né? Tem cabelo branco todo mundo. Eles não tinham como ter nascido em Israel, porque mesmo quando esse paper foi escrito não existia Israel ainda. O país como está hoje, né? Acho que foi em 1949 que voltou a Israel, né? Se eu não me engano, com a ajuda de Londres. Londres não, a Inglaterra, né? Para fazer isso, mas enfim, todos eles judeus, né? Descendentes de judeus. Se eu não me engano, o Podolsky é russo, nascido, né? O Einstein, obviamente, Alemanha, e o Rosen não lembro, mas enfim, eles se juntaram e fizeram esse paper escrevendo essas questões, né? E o que é o APR pair? Então você tem ali a letra Psi, né, na esquerda, que vai ter duas partículas, uma partícula x1, uma partícula x2. E você vai pegar a soma das posições e dos estados dessas partículas ao longo do tempo. Nesse caso a gente quer medir as polarizações dos fótons delas ao longo do tempo. E dá para ver aqui em rosa ou roxo claro o φs, né, que vai ser a posição de uma partícula, de uma função de onda ao longo do tempo, né? Então a soma das ondas ao longo do tempo de, por exemplo, Bob, que seria o x2 aqui, por exemplo, Bob seria o x2 e Alice seria o x1, que seria o YS x1 ali, né? Então essa parte verde, né? Então duas pessoas se comunicando seria mais ou menos assim, usando pares APR, né? Então você vê aqui, né? O par de Alice e de Bob. Então é basicamente isso nessa equação que está descrevendo, né? E aqui é uma prova de que no artigo deles, né, que esses pares APR eles podem ter uma realidade simultânea, né? Que eles podem ser ortonomiais e quando você mede lá vertical, o outro da horizontal, que é a base da computação quântica, né? Senão não conseguiria fazer algo com zeros e uns, eu expliquei isso em vídeos passados. Então na primeira equação você tem uma integral, né, que basicamente é uma forma de dizer soma da função de onda, da posição da função de onda ao longo do tempo
de Alice e Bob, por exemplo. Então, é a mesma coisa que eu expliquei aqui, né? É um par, né? É um par que você está medindo ao longo do tempo. A soma de tudo, né? De toda a função de onda deles. E ali embaixo, na parte verde, né? Você vai ter ali esse E. Na função de Bob, por exemplo, x2. Você vai ter esse E elevado a 2π, dividido pela constante de Planck H. A função de Dirac ali, esse x menos 2 mais x0, que basicamente esse daí vai fazer você entender a posição da partícula ao longo do tempo, né? Da função de onda ao longo do tempo, determinar a posição dela, né? E no fim você saber se essas duas partículas elas têm base ortonomial ou não, né? Se quando você mede para cima, a outra também consegue, é vertical, né? A outra fica horizontal e tem e isso é provável cientificamente, né? Então eles estão tentando dar uma base matemática para dizer que as partículas elas podem ter uma realidade simultânea, né? Que permitem elas ser ortonomiais, como eu já expliquei em outros vídeos, e é isso a prova, mas eles vão descrever que essa ação não é como Niels Bohr falava, né? Que quando você mede uma partícula, o ato de medi-la, que é a interpretação de Copenhague, né? O ato de medir uma partícula faz a outra mudar. Então é um pouco diferente, embora Niels Bohr estava certo, né? E toda a interpretação de Copenhague. Enfim, espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.